Graça e paz, irmãos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Queria fazer esse pequeno vídeo para convocar você e toda a Igreja Batista Betel a que nós estejamos juntos do dia 15 a 21, na semana de lançamento de missões estaduais. O nosso tema esse ano é Estou em Missão, né? Já criamos uma hashtag que é a Rocha na Missão e a gente quer fazer dessa semana uma semana de início para que a igreja esteja junta, orando pelos missionários que levam a palavra do Senhor Jesus em todo o nosso estado. Temos dezenas de municípios do Rio Grande do Norte, não tem ainda presença batista, não tem uma presença missionária. E nesse tempo de pandemia nunca foi tão importante que a igreja estivesse enviando missionários, formando missionários, enviando missionários e mantendo a obra missionária. Então, dia 15 a 21 de junho, estaremos na semana de lançamento de missões estaduais. A graça e a paz esteja com cada um dos irmãos. Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos muito felizes porque hoje é culto de ceia, culto de celebração ao nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos um. E mesmo isolados nessa noite, estaremos em união no corpo de Cristo para cearmos e o adorarmos. Boa noite, meus irmãos, e nesse momento vamos ouvir um louvor. Naquela multidão, só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus
Nesse momento eu convido a amada igreja a estar em oração. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela tua graça, Deus, pela tua bondade, Senhor Deus. Eu te apresento a Igreja Batista Betel, Senhor, os membros, Senhor, a liderança e a vida do pastor, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento cada lar nessa noite que está, assim, cultuando ao Senhor, Deus. Pai, vem sondar os corações de cada família da Betel. E olha para a nossa necessidade. Atende, Senhor, a nossa oração, Senhor, pela tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento vamos ler um texto bíblico que se encontra em Efésios 2, a partir do 4 até o 10, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. E neste momento vamos ouvir mais um louvor. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, Sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilharás. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela é um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, és sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida se enche, o som de tua voz seguirá. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vivas se formam ao fluir do teu soprar. Se revela tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu lar. Cada céu pintado, um quadro a se criar. Se a criação te segue, eu também. Então Deus disse: haja luz. Deus chamou o espaço de céu, a parte seca de terra e as águas de mares. Então Deus disse:
Produz a terra vegetação. Haja luzes no céu para separar o dia da noite. Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Produz a terra grande variedade de animais. Façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Que salva, e meio à minha dor vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E o teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste a tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Fez o teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste em ver tudo, eu também. Fez no mundo milhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa o sol pra trás. Boa noite, igreja. Neste momento nós estaremos dedicando um pedacinho do nosso culto para lembrar e prestigiar os nossos irmãos que estiveram fazendo aniversário nesse mês de maio. Dia 1º de maio, Thalita Jéssica. Dia 1º, João Vitor. Dia 7, Silvão Júnior. 8, Narcissa Alcina. 12, Ingrid França. 13, Rafinha, filho de Joquebede. 17, Ivanildo França. 20, Cauane Brito. 22, Laurine Dantas. 23, Ana Concebida. 24, Cleiton Fagno. 24, Pedro Guilherme. 28, Isabel G. 29, Simone Alves. 31, Erialda Oliveira. Queremos dar os parabéns a todos vocês, desejar um ano repleto de bênçãos e que o Senhor esteja com vocês em cada momento. Neste segundo domingo de junho, nós celebramos o Dia do Pastor e queremos abraçá-los, parabenizá-los pela bênção que eles têm sido em nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida de
todos os pastores, que Deus os abençoe. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, não deixe de orar pelo seu pastor neste domingo, enviar uma mensagem de encorajamento para ele. O pastor está sempre presente e a Junta de Missões Nacionais quer abraçar todos os pastores e agradecer a Deus pelo ministério que cada um tem exercido. Pastor sempre presente. Você encontra um pastor no corredor de um hospital, celebrando um casamento, apresentando uma criança, cuidando de um momento de crise entre um casal, ajudando os jovens. Encontra o pastor num momento de tristeza, de luto, celebrando o culto fúnebre. Enfim, ele está sempre presente. Pastores queridos, vocês são bênção do Senhor. E nesse tempo de pandemia, estou impressionado com a dedicação de todos os pastores, o esforço para liderar, pastorear, cuidar das suas ovelhas, proclamar a palavra neste tempo pela internet, enfim. Pastores queridos, vocês são bênção do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Parabéns, pastores. Deus os abençoe. Não esqueçam, irmãos e irmãs, valorizem os seus pastores. Bênçãos do Senhor. Um abraço missionário para todos os pastores queridos neste dia especial. Graça e paz, meus irmãos. Há poucos dias, Camila me fez um pedido. Jetro, grave uma mensagem falando do nosso pastor querido, pois domingo é dia do pastor e, por sinal, um dia muito merecido. Logo comecei a pensar o que falar do pastor Moabe. Lembrei de quão árduo é seu ministério, que de suas virtudes queremos diversidade, geralmente nos esquecendo de sua humanidade. Quando o convidamos para Betel, foi para ser nosso pastor, mas inconscientemente o cobramos como se fosse o nosso redentor. Não queremos só um amigo, também queremos um gestor. Queremos que estude bastante para ser um bom pregador. Não precisa ser um psicólogo, mas deve ser um aconselhador. E quando a doença chegar, você também é o nosso doutor. Quando Alexandre faltar, você será o tocador. Se Fernando não vier, será o nosso cantor. E por favor não desafinar, pois queremos um ótimo louvor. Pastor Moabe, esse é o seu ofício. Alguém mal intencionado diria, ele é pago para isso. Mas também sou filho de pastor e sei o tamanho do seu sacrifício. Sei das noites em claro por uma ovelha que se perdeu, pelo mundo muitas vezes ser chamado de fariseu, e na igreja ser atacado por quem tanto a Deus intercedeu. Passamos por um momento difícil, dias de distanciamento, sem podermos até mesmo irmos cultuar no templo, e ainda assim se fazendo presente, o Senhor tem sido um exemplo. Não estou dizendo que o Senhor é perfeito, mas como ovelha sua tenho reparado o seu jeito, e te afirmo, pastor, o Senhor ganhou nosso respeito. Obrigado, pastor Moabe, por sua dedicação. Ser pastor não é para quem quer, é para quem tem vocação, é para quem tem o chamado para esta grande missão. Por fim, quero te dizer que pode contar com sua igreja. Seja para o que for, não importa o tamanho da peleja, estaremos sempre aqui rogando a Deus que te proteja. Boa noite, irmãos. Estamos hoje aqui, nesse dia especial, para agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Eliel. Agradecer por tudo que ele é, por tudo que ele representa para nós, para a nossa família, para a igreja, tudo que ele representa no reino de Deus, e pedir a Deus que o abençoe cada dia mais, com saúde, com sabedoria, conhecimento, inteligência, discernimento, tudo que ele necessita para continuar desempenhando seu ministério pastoral. Somos gratos a Deus por sua vida e que Deus nos conceda muitos e muitos anos servindo ao Senhor com toda a alegria. Parabéns, pastor Eliel. Deus abençoe. Parabéns, pastor. Que Deus te abençoe grandemente. Parabéns, pastor Eliel. Nossos parabéns para você nesse dia tão especial e que Deus lhe conceda muitos e muitos anos no seu serviço. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão.
vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando e sangrando, esvaindo-se em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu conseguiu perdão. Agora seu sangue vertendo, caído no chão, 3 dias morrendo, oh, que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh, que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até os seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor. Neste momento, quero convidar o nosso pastor Moab, que estará com a oportunidade de trazer a palavra do Senhor nesta noite. Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz de Jesus estejam com todos. Sejam bem-vindos ao culto de louvor e adoração da Igreja Batista Betel. Que bom poder recebê-lo aqui em nosso culto, na igreja virtual, nesse momento de pandemia. Mas lembre-se, tudo isso vai passar e voltaremos testemunhando de tudo aquilo que Deus nos ensinou, por permissão dele, daquilo que ele tem feito e do seu cuidado e do seu amor. Amém? Louvado seja o seu nome. Muito bom lhe ter aqui. Hoje é uma noite especial. Nós temos a oportunidade, o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Estamos indo para a nossa 3ª ceia dentro dessa pandemia, mas em nenhum momento, no primeiro mês, nos posicionamos em fazermos e realizarmos a ceia do Senhor, porque entendemos que não há nada que nos impeça de praticarmos e de lembrarmos, como foi dito pelo Senhor Jesus, você aí na sua casa, segurando o seu cálice daqui a pouco, o seu pão, e com a sua família, vamos participar e bendizer o nome do Senhor através dessa ceia. Que Deus possa te abençoar, não é? Abençoar e glorificar o seu nome através de sua vida, que Deus use sua vida e te abençoe. Quero agradecer a toda a Igreja Batista Betel
pela firmeza no coração, pela firmeza da fé. Quero convocá-los para continuar orando, estarem firmes no propósito, confiantes que Deus é quem nos guarda, é quem opera, e que nós vamos testemunhar de tudo que Deus tem nos permitido passar para a glória do seu santo nome. Meus irmãos, nesse dia que o Senhor nos permite então participar da ceia, eu separei um texto no Evangelho segundo João, o evangelista João, o apóstolo João, né? Abra no Evangelho de João, esse evangelista, que também foi apóstolo, capítulo 13, texto bastante conhecido, que nos deixa lições profundas. E nós vamos pensar nesse dia, que daqui a pouco estaremos na mesa do Senhor, quais lições, que momento sublime, importante, que Ele nos pede para lembrarmos, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, para pensarmos em vários aspectos dessa caminhada, e é o que vamos fazer hoje, antes de irmos à mesa do Senhor, capítulo 13 do Evangelho de João. Meus queridos, o Evangelho de João, já pregamos aqui uma série de mensagens sobre ele, este homem que Deus usou para abençoar o seu povo na história através dos seus escritos inspirados por Deus. O Evangelho de João narra a deidade de Cristo, esse Deus que era Deus e que era homem, dos sinais, dos 7 sinais, que já pregamos uma série dos 7 sinais de Cristo neste livro, e que tem grandes lições, o discípulo do amor. E aqui no capítulo 13, o Senhor nos deixa uma grande lição, que eu gostaria de nessa noite compartilhar com você, você da Betel, você não da Betel, que eu acho importante para a edificação das nossas igrejas e das nossas vidas. Vamos então ler capítulo 13 a partir do verso 1. Antes da festa da Páscoa, no sábado, Jesus disse que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amados os seus no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantava, o diabo havia posto no coração de Judas, de Simão Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus, levantando-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, esse lhes disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Simão: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terá parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já banhou-se precisa lavar apenas os pés, pois o demais está limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Verso 11: Pois ele sabia que iria ser traído, e quem era o traidor, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou-se e assentou-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestres e Senhor, e fazeis bem, porque sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. Louvado seja Deus. Vamos orar?
Feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus, queremos te louvar e agradecer o Senhor por essa noite tão especial, onde celebraremos a ceia do Senhor. Uma oportunidade para aqueles que um dia entregaram suas vidas e consagraram suas vidas ao Senhor, o recebendo como Senhor e Salvador, reconhecendo os seus pecados e confessando-os diante de Ti. Pai, nessa noite, lava a alma, o corpo, a vida da Tua igreja pela Tua palavra e ensina-nos. Temos dificuldades grandes de entendê-la, porque o pecado milita tentando bloquear, mas ilumina os nossos corações nessa noite, Senhor, para que a Tua palavra alcance e cumpra o propósito pelo qual ela veio. É a nossa oração, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados e queridos, Deus nos prepara na palavra para irmos à ceia do Senhor, e nesta noite, com esse texto tão lindo, deste grande e sublime exemplo de Jesus, eu quero pensar com os irmãos rapidamente, antes de irmos à mesa do Senhor, de lições que o Senhor nos deixa aqui. A primeira lição que eu queria ver com os irmãos é um paralelo do amor e do ódio que se retrata nesse texto. Perceba que o Senhor, na quinta-feira, véspera de ser entregue, julgado e condenado pelos seus algozes, o Senhor reúne os seus discípulos. Lucas narra no capítulo 22 que Jesus envia 2 dos discípulos para prepararem ali no cenáculo este momento da última ceia, onde Jesus traria o derradeiro exemplo, que seria a alma, que seria o sentimento principal e primeiro da igreja e dos filhos de Deus que entregassem sua vida através de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu gostaria de observar com os irmãos aqui é que aqui Jesus retrata e derrama com tanta força e poder o seu amor pela humanidade, o seu amor pelos seus. Ele diz no primeiro verso que, tendo-os amado, amou-os até o fim, aqueles que Deus o deu. Jesus está retratando a força do amor, mas não apenas a força do amor de Deus em Cristo encarnado, no Cristo encarnado, mas a perseverança desse amor, de ir até o fim, de cumprir tanto a missão que lhe foi dada por Deus Pai, quanto a missão de amar aqueles cuja Deus tinha confiado as suas mãos. E ele diz, tendo amado os seus do mundo, os amou até o fim. Jesus foi até o final. Agora perceba o contraste aqui, primeiro, daqueles que ele mesmo sabia que, apesar da intensidade desse amor, do vigor desse amor, da beleza e da profundidade, da altura, da largura desse amor, estes homens, assim como naquele tempo e nesses tempos também, esses homens iriam virar as costas e iriam abandonar este Deus, o próprio Filho de Deus, no momento mais difícil que ele iria passar. Foi isso que aconteceu. Jesus derrama esse amor, provando o amor que tem por mim e por você, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele aqui na terra amou, e Ele nos ama até o fim. Ele não vai desistir, Ele cumpriu a sua missão, e Ele cumpre até hoje a promessa que fez a mim e a você. Ainda que saiba que em quantas ocasiões somos infiéis e o abandonamos. Esses homens, os irmãos conhecem a história do caminho de Emaús, no momento que Jesus precisava, no sentido de estarem ali com ele, um nega, os outros saem e de longe assistem, com exceção das mulheres que corajosamente estavam ali perto dele. A maioria dos seus discípulos, apóstolos, abandonam o Senhor naquele momento. Ele, sabendo disso, porque ele sabia, ele era Deus, ele continua fiel. E nós aprendemos aqui que no momento que nós vamos participar da mesa do Senhor, a força desse amor incondicional, que ainda que sabia que éramos pecadores, porque o apóstolo Paulo diz que ele não morreu por ninguém que era bonzinho. João também narra que ele sabia que não morreria por ninguém bonzinho. Você é um pecador, eu sou um pecador. Ainda assim, ele derramou e decidiu manter o seu amor firme para resgatar aqueles que
ele havia escolhido e que havia respondido a ele, e ele vai até o fim com você, apesar da nossa infidelidade. Mas eu queria que nessa noite nós pensássemos na nossa infidelidade, naqueles momentos que parece que deixamos a nossa carteirinha de crente, de cristão, de servo de Deus, e que muitas vezes fazemos coisas que de alguma forma desagradam a Deus, sua palavra, seus valores e princípios, que fere no sentido figurado, que fere o coração do Senhor, porque é o pecado que Ele não suporta, o pecado que Ele tirou-nos de lá. E muitas vezes nós esquecemos, ou displicentemente, na hora do sufoco e do aperto, como esses homens, nós acabamos que abandonamos o Senhor e pecamos. Pedro mentiu dizendo: não conheço, nunca vi. Precisamos pensar na força do amor. Quando formos comer o pão e beber o cálice, precisamos pedir perdão ao Senhor e falar: meu Deus, me ensina desse amor, me ensina da intensidade desse amor, me ensina da beleza desse amor, me ensina da grandeza desse amor, de um amor que vai até o fim, que não abre, apesar das circunstâncias. Ele diz: eu os amei, e os amei até o fim. Mas há um contraste aqui, que o contrário disso, e que em paralelo a isso, o texto em seguida narra, logo no capítulo 2, no verso 2 do capítulo 13, o contraste do amor com o ódio, porque Satanás derrama todo o seu ódio sobre a criação, e ele o fez desde o Gênesis. Nós vemos assistindo, e eu venho pregando uma série de mensagens sobre o livro de Jó, e eu falo desse ódio que Satanás tem, o adversário, o diabo, sobre a criação, sobre o homem. Se você quiser, visite esse canal e veja 2 lições que eu prego sobre o sofrimento de Jó, e falo um pouco sobre o ódio que o diabo tem daqueles que servem a Deus e da criação de forma geral. E em contraste nesse texto, aqui no verso 2, já é citado: enquanto jantavam, o diabo, olha aqui, aparece já a figura do diabo, o adversário, o inimigo, o tentador, posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Se temos aqui a referência e o derramar, o contraste, o poder do amor, aqui encontramos também um exemplo daquele que veio para matar, para roubar e destruir. O próprio João narra isso. Meus irmãos, é tempo de pensarmos que há um inimigo correndo, furioso, querendo destruir e derramar o seu ódio sobre a criação, em especial sobre os homens, sobre o ser humano, eu digo. Deus amando e o inimigo odiando e usando o próprio homem através do pecado para destruir, para matar, para roubar toda a bênção de Deus. Perceba isso aqui no texto. É interessante que há um contraste aqui, um paralelo. Eu vou voltar à pregação que eu faço de Jó, se os irmãos depois quiserem, que o capítulo 1, verso 6 diz: quando os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, vieram com eles Satanás. No verso 2 do capítulo, no livro de Jó, começa da mesma forma: quando os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, com eles veio Satanás. Perceba, Satanás está lá entre os anjos do Senhor, e Judas está aqui entre os apóstolos de Cristo. Percebe? Percebe o inimigo? Percebe que ele está sempre atuando? Obviamente que com a permissão de Deus, eu explico isso lá, mas percebe que aqui, se muitos se assustam porque Satanás estava lá diante dos anjos de Deus se apresentando ao Senhor, perceba, então ele está aqui também na figura, na pessoa de Judas, não é? No meio dos apóstolos, do dia aonde estaria traindo o próprio Senhor. Então aqui o ódio, o amor e o ódio, e nós precisamos pensar nisso, que o diabo veio para matar e roubar e destruir os homens, e nós temos o privilégio e o dever de entender esse amor, de viver o vigor desse amor, mas de também entender que ele nos tirou do pecado, porque o pecado causa e leva o homem a cometer atos terríveis. Se Judas foi usado
pelo diabo para cometer tal ato, e Deus controla tudo, ele ainda tinha o direito de escolher, mas não o fez. Depois o direito de se arrepender e não o quis. O pecado faz isso com os homens, destrói o homem, leva o homem a cometer atos insanos. Então aqui nós temos o amor de Cristo, que nós vamos pensar e dizer: Senhor, eu quero nesse amor, em fidelidade, me manter fiel ao Senhor, e por causa deste amor eu não posso deixar, e este amor não permitirá que o ódio se derrame no meu coração, através da ação do pecado, advinda do diabo, o nosso adversário. Esta é a primeira coisa que eu queria observar aqui. A segunda coisa que eu queria observar aqui, meus queridos, está a partir do verso 3, quando ele diz: sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e que para Deus voltava. Aqui se revela em João que neste livro tem o objetivo de apresentar Jesus ao mundo, àquele povo, mas a todos os povos de todos os tempos, que este Cristo, que este Jesus era o Filho de Deus, e que Deus era homem, que o homem também era Deus, este Jesus também era Deus. Ele diz aqui, e ele mostra a divindade do Senhor. Revela-se nesse verso que tudo Deus tinha entregado a este Jesus, que era o Messias, que era o Cristo, e que ele veio do Pai e que ele volta para o Pai. E nós precisamos pensar daqui a pouquinho, quando nós estivermos comendo e bebendo, que nós servimos a um Deus tão poderoso, tão glorioso, que veio a esta terra, encarnou-se, mas que era Deus, e que é Deus, e que veio cumprir uma missão de resgatar o homem, de viver as agonias do homem, de entender o homem, de salvar o homem, de pregar e curar e formar e fundar a sua igreja. Mas ele voltou porque ele é Deus, e nós precisamos recordar e deixar na nossa mente tão fresquinho isso, meus queridos. A igreja não pode perder isso. A igreja não pode se esquecer que este Cristo, que esse Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, que ele veio, mas que ele foi, e que um dia ele voltará. A ceia fala disso. A ceia nos faz recordar e lembrar de tudo isso. Mas o terceiro ponto que eu queria ver com os irmãos aqui é que no verso 4, a partir do verso 4, Jesus ali com os discípulos, a casa está pronta, tudo pronto, a mesa está pronta, o pão está ali, o cálice está ali, tudo está preparado, mas cadê o servo? A ceia está pronta, mas aonde está o servo? E aqui eu preciso parar e explicar uma coisa, para que os irmãos entendam essa colocação. Era um costume da época, que quando se chegava numa casa, e o anfitrião aqui era Jesus, era dever que o servo lavasse os pés dos convidados. Em alguns momentos os filhos lavavam os pés dos pais também, a esposa do marido, mas isso era uma cultura. Agora, de forma nenhuma, alguém que não fosse um escravo, um servo, e geralmente não era um judeu, e nem podia ser um judeu, não podia fazer isso. Então, esta cerimônia precisava de alguém para lavar os pés. Isto era um ato que era um costume daquela época. Então, tudo está pronto, mas aonde está o servo aqui para lavar os pés? Não havia. Tampouco nenhum dos discípulos se colocaram, se dispuseram, levantaram, eu faço, Senhor. Então Jesus, sabendo disso, que havia tudo, mas não havia como costume o servo, o escravo para fazê-lo, Jesus então no verso 4, ele se levanta, ele se cinge, ele toma uma toalha, ele pega uma bacia, e ele passa então a fazer o serviço de um escravo. Um judeu não faria isso, os discípulos não se submeteram a isso, e já explico por quê. O primeiro fato é esse, é porque um judeu não se submetia a isso, isso era um serviço, uma prática de um gentio, um escravo, um servo. Mas Jesus o faz, e ele vai, eu não sei se a sequência, provavelmente essa sequência não esteja exatamente
que tenha sido Pedro primeiro, mas narra-se que Pedro, ele chega a Pedro e Pedro diz: não, o Senhor não pode lavar, porque Pedro sabia que não podia. Como o Senhor vem lavar o meu pé? Não. E Jesus então diz a Pedro: se eu não fizer, você não tem parte comigo. Então Pedro retruca e diz: Senhor, lava-me o corpo todo então, né? Então me lava todo. E Jesus diz: tudo não precisa, porque já estáis limpos. Era também um outro costume, e eles entendiam que quando convidados iam para a casa de alguém, eles já haviam se banhado. Então o que havia de se lavar, porque no trajeto, Palestina, areia, terra, aquela tipo de sandália que era usual, costume da época, translaçadas com correias, os pés se empoeiravam, então o corpo estava protegido, mas os pés estavam expostos, então haveria de ser lavado. Então há uma analogia aqui nesse sentido, mas também há um outro sentido espiritual desse texto, dessa passagem, que Jesus está dizendo: quem já foi regenerado não precisa lavar o corpo todo, uma vez salvos, salvos para sempre. Quem foi regenerado, quem foi batizado, não necessita. Então há um diálogo depois dessa atitude de Jesus para ensinar uma grande lição aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Então Pedro, com essa indagação, Jesus passa a ensinar a ele, e ele faz essa narrativa com Jesus, e Jesus, o que na verdade está sendo dito é isso. Ele falou: não, mas quem já recebeu, quem já foi regenerado, quem já foi batizado, não precisa. Os seus pecados já foram perdoados, o seu nome já está escrito no livro da vida. Basta apenas, significando que nós ainda pecamos, apesar do pecado principal ter sido perdoado, nós fomos reconectados com o Senhor, nós voltamos a Deus. O Senhor nos aceitou através do sacrifício de Jesus, do plano redentor, do Cordeiro de Deus. Nós ainda pecamos, eventualmente. E essa é a lavagem dos pés. É aquele imóvel que fica na sala da casa, e a dona de casa limpa todo dia de manhã. E quando chega a noite, às vezes você passa o dedo e há uma poeirinha, o móvel está limpo, mas há uma poeira em cima. E Jesus, se você não... E Pedro recorre, e logo ele volta atrás, e ele diz: então, lava-me todo. E Jesus então explica: todo não precisa, era Páscoa. Há um sentido aqui da purificação, que se usava também na Páscoa, e para os judeus era algo muito, muito importante. Então Jesus lava os pés, volta à mesa, ensina esses princípios, esse ato da redenção. E no verso 11 ele fala do traidor. Ele diz a Pedro também um pouco antes: o que eu faço agora não compreendes. É aqui nós aprendemos, meus irmãos, da imaturidade, desse desenvolvimento da fé, que de fato há uma falta de compreensão de muitas coisas na vida da gente, às vezes por falta da maturidade espiritual. E o Senhor, no verso 12, depois de tê-lo lavado os pés, ele volta, se assenta, e ele diz aos seus discípulos: vós me chamais, verso 13, vós me chamais de mestre e Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. E ele diz: se eu sou o mestre, e vos lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Ele diz no verso 15: pois eu vos dou o exemplo, para que façais também o mesmo. E ele diz: em verdade vos digo, que o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se a praticardes. Meus queridos irmãos, meus amados, eu queria tirar algumas lições desse texto para terminarmos. A primeira coisa aqui é que havia um cenário todo preparado, mas não havia o servo. O chamado da igreja, o chamado do cristão, é o serviço do Senhor. E nós temos estudado isso na lição da revista que acabou, o Serviço Cristão. E eu queria dizer que talvez esses discípulos estivessem dispostos até a lavar os pés de Jesus, mas eles não estavam dispostos de lavar um pé
os pés uns dos outros. Lá em Lucas capítulo 22, eles brigavam querendo saber quem era o maior no reino de Deus. Perceba, esta é a imaturidade, é a falta muitas vezes de percepção de qual é o verdadeiro chamado da igreja, o verdadeiro chamado do cristão. E quando nós vamos à ceia, à mesa do Senhor, nós precisamos ter em mente que Deus chamou a sua igreja como servo, porque o próprio Cristo veio servir e Ele deu exemplo para os seus discípulos e apóstolos. Se nós estamos dispostos a lavar os pés daqueles que têm uma posição e um cargo, e não estamos dispostos a lavar os pés uns dos outros, alguma coisa está errada, nós estamos aprendendo o evangelho errado, ou nós não aprendemos ainda o evangelho correto, ou nós ainda não temos a maturidade suficiente, porque ele disse a Pedro: vocês ainda não entendem, o que eu faço você ainda não entende. Nos falta maturidade. Estamos com picuinhas, com brigas, com disputas por cargos, por ministérios, por tantas coisas. Aliás, as divisões na igreja são sempre de cunho carnal, carnalidade pura, por a falta de humildade, de percepção, de reconhecimento, de maturidade espiritual. E a ceia do Senhor é um exemplo, um momento especial onde nós olhamos para o Criador dos céus e da terra, do Deus que veio e se encarnou e que se humilhou, veio servir e não ser servido. O Espírito do cristianismo é ser servo e lavar os pés, no sentido de eu vim servir. O texto sagrado não está ensinando também, como alguns pensam, eu queria fazer essa observação, que isto aqui é um mandamento, uma ordenância, como a ceia e como o batismo. Não é. Alguns em vários tempos, em várias épocas da história humana, criaram e fazem, e até hoje alguns fazem. Não, mas isso aqui foi um exemplo figurado da humilhação, do dever, né? Do sentimento, do espírito que a igreja do Senhor deve ter, que o cristão deve ter como servo, porque ele senta. E ele diz, porque ele sabia que seus discípulos brigavam e disputavam, e ele precisava ensinar e amadurecer o coração. Ele diz: vocês dizem que eu sou mestre, que eu sou Senhor, e de fato vocês estão certos, mas se eu sou Senhor e eu sou mestre, eu vos dou o exemplo, e lavei os pés de vocês, e vocês devem fazer o mesmo. Perceba que Jesus então está dando o exemplo e cobrando, e vocês estão certos, então façam o que eu fiz. E nesta ceia, nesta noite, meu amado, minha amada irmã, meu querido ouvinte, este é o espírito daquele que serve a Jesus. É o espírito que tem que possuir a igreja de Cristo. O espírito do amor, do reconhecimento da divindade, do poder e da glória do Senhor. E o espírito de servir. A igreja veio servir. A igreja veio dar o exemplo ao mundo. A igreja veio dar o exemplo dentro e fora dela. Não há lugar para competições. Precisamos expulsar Judas dos nossos corações, que vem através do pecado. Jesus então disse: se vocês sabem disso, e se vocês fazem essas coisas, no verso 17, vocês são bem-aventurados, se vocês praticarem. Está muito claro aqui que não é uma questão só de saber, é uma questão de praticar. Eu vou terminar, eu queria tirar aqui 3 lições desse capítulo 3. A primeira delas é a necessidade da lavagem, que representa a vida espiritual. Jesus lava os pés. A Páscoa era um momento da purificação, havia um ritual de purificação. Jesus dá o exemplo ali, lavando os pés e mostrando que, apesar de Jesus ter feito a obra lá na cruz, e ela foi suficiente para nos levar a Deus, nos reconectar com Deus, fazer essa aliança com o Pai, voltar ao Pai, ao Criador, nos dar a dádiva da vida eterna, nós ainda pecamos enquanto estivermos nesse corpo mortal. Um dia esse corpo será transformado e não haverá mais pecado, mas eu aprendo aqui que precisamos lavar os nossos corações todos os dias na presença de Deus, observando sua palavra e deixando que ela tire todo o pecado que ela vem colocar no nosso ser,
na nossa mente, no nosso coração. E só através dessa lavagem é que podemos sobreviver agradando a Deus e não sendo instrumento. Eu queria dizer aqui, queria ressaltar que, do ponto de vista de regeneração, Judas nem crente era, do meu ponto de vista. Não era regenerado, era um infiltrado, não regenerado. Meus queridos, nesta noite, como igreja, como indivíduo, precisamos todos os dias irem a essa lavagem, a esta purificação através da oração, da leitura da palavra. Mas como igreja, no momento da ceia e quando nós nos reunimos nos cultos, mas hoje em especial na ceia do Senhor, nós precisamos pensar: Jesus morreu e Ele nos comprou e o seu sangue nos lavou de todo o pecado e de toda a imundícia. Amém? Eu aprendo aqui. A segunda coisa que eu aprendo aqui é sobre a nossa humanidade como servos. É que igreja não é um lugar para postos, para disputa de cargos, de que ministério vale mais, de que ministério tem mais renda em algumas igrejas, qual o aporte do meu e do seu, por que o seu e o meu. Não. A disputa devia ser assim: deixa eu ser o primeiro a entrar e a servir, deixa eu levar a água lá no púlpito, deixa eu ser aqui. Isso vale para todo mundo, vale para o pastor, vale para todos, vale para os servos de Deus. O Espírito eu vim para servir, porque se Jesus serviu, quem sou eu para querer outra posição? Ele disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Ele diz aqui, e em outra passagem ele diz aqui, porque o que foi enviado não é maior do que o enviou, porque a mensagem não é maior do que, porque o mensageiro não é maior do que a mensagem, nunca foi, nunca será. O Espírito, nós aprendemos aqui que o Espírito do cristianismo, dos servos de Deus, da igreja do Senhor, é serviço. Deus te chamou para servir Ele. Não olha o exemplo do pastor, não, olha o exemplo de Jesus em primeiro lugar. Toda a igreja deveria olhar para Jesus. Ele disse: eu dou o exemplo a vocês. Então, quando nós ceiarmos esta noite, precisamos pensar nisso. Meu Deus, eu tenho sido servo, eu sempre me coloco na posição de que sou o chefe, gosto de mandar, eu estou aqui para servir. Terceira e última lição que eu aprendo aqui é que Ele veio, é que Ele foi e que Ele voltará, porque Ele prometeu que voltará. O seu amor nos promete isso. Ele amou até o fim aqui e Ele amou para sempre toda a sua criação, os homens. E é nesse amor, no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, ele disse: fazer isso, o que vamos fazer? Ele diz: até que eu venha, até que Ele volte. Eu sempre friso isso nas nossas ceias. A igreja não pode se apegar a essa terra, a deixar o seu coração ser embotado, tomado, porque nós não somos daqui não somos, a nossa pátria é outra. E quando estivermos ceando, precisamos pensar na força desse amor, no poder desse amor que nos levou ao arrependimento, que nos faz ser fiel ao Senhor, e nesse amor que fará o Senhor voltar para finalizar tudo aquilo que Ele prometeu. Um dia estaremos com Ele. Isso é glorioso. Então a palavra nos prepara nessa noite, e que essa palavra tenha preparado o seu coração para ceiarmos, para estarmos juntos e glorificarmos a Deus, pensando em tudo isso e tanto mais que Deus está falando ao seu coração. Nós vamos ouvir uma canção e voltaremos para a ceia do Senhor. Deus te abençoe. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde o
posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mas que alegre, mas que alegre, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Mas que alegre, mas que alegre, se nesse sangue lavado, mais alto
Meus irmãos, a ceia do Senhor é uma ordenança, é uma ordem para nós que somos cristãos. E além de ser uma ordem, ela também é um memorial que traz a recordação do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Então, o meu desejo é que o nosso coração esteja aberto para que a gente possa entender o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Meus amados irmãos, a ceia do Senhor é o momento de pensarmos em tudo aquilo que estudamos e vimos em João capítulo 13, agora há pouco. E muito mais, aquilo que o Espírito colocar em seu coração. Eis aqui os elementos, o cálice, o pão, a figura da obra redentora feita em Cristo Jesus. Pastor, quem pode participar da mesa do Senhor? Aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, que desceram as águas do batismo e são biblicamente batizados, que estão em comunhão com suas igrejas, não precisa ser da Betel, mas que esteja em comunhão com as suas igrejas. Por que você deve participar? Porque, como nós vimos, muitas pessoas na hora da ceia falam, mas eu errei, obrigado, eu pequei. Eu sempre digo, não deixe os seus pecados lhe impedirem de vir à mesa do Senhor, mas permita que a mesa do Senhor afugente os seus pecados e os tire. Deixe que Cristo lave os seus pés nessa noite. Que as águas do Senhor lavem e tire todo o nosso pecado. É um momento de pedirmos perdão e de pensarmos na obra redentora. Meus queridos, o pão é o corpo de Cristo que foi dado por nós. Moído, sofreu todos os sofrimentos, todos os sentimentos que a alma humana possa viver. Cristo viveu, por isso Ele pode compreender, Ele pode reavivar a sua alma. O seu corpo foi dado por sua vida. E nesta noite nós vamos celebrar o corpo de Cristo dado, o Cordeiro de Deus. Não é mais bodes, não há mais sacrifícios, um único foi feito, mas não foi por qualquer homem, foi pelo Filho de Deus. O cálice é o sangue desse Cordeiro derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Definitivamente, o preço, o alto preço que foi pago por minha e por sua vida. É com este entendimento do amor, do serviço, do pecado que Cristo afugenta através da sua obra do Espírito Santo, de sermos servos, de lembrarmos que temos o dever de cumprir o nosso papel e de esperar que um dia Ele volte. Por isso, nessa noite, peça perdão e celebre conosco a mesa do Senhor. Eu vou pedir para o nosso irmão Alain orar pelo pão e logo após nós estaremos comendo. Oremos com Alain. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, Senhor, em nosso lugar, Deus. Obrigado porque é através desse sacrifício, Senhor, que nós temos acesso a Ti, Senhor. Através da fé, Senhor, pela graça, Deus. Deus, que o nosso coração, Senhor, esteja consciente, Senhor, daquilo que está sendo feito nessa noite. E que essa nossa atitude, ela seja uma atitude de adoração e de contrição ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ceiar então. Pegue o seu pão. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Da mesma forma, Ele tomou o cálice e, tendo dado graças, Ele disse: esse é o meu sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Ele diz: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, estarás anunciando a morte do Senhor e a sua vinda, até que Ele venha, na verdade. Quando nós tomamos esse ato, participamos da mesa do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, porque Ele voltará para levar a sua igreja. Eu vou pedir a Naad que ore e nós vamos tomar o cálice. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, somos gratos, Jesus, por estar participando deste banquete, desta ceia, Senhor.
Pai, queremos agradecer a Ti, Jesus, pelo Seu sacrifício naquela cruz, porque nos purificou, Jesus, de todos os pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos o cálice. Louvado seja Deus. Glórias ao nosso Senhor. Nós vamos ouvir uma linda canção e logo após nós voltaremos encerrando. Deus abençoe o povo do Senhor, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso espera em ti, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Meus amados irmãos, depois dessa linda canção, quero agradecer a você, a Naate, a Alain, o culto que prestamos a Deus, o privilégio de estarmos aqui. Deus abençoe você. Quero desejar a cada um de vocês que a graça de Deus, que de Sião os abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nos dê uma semana debaixo da sua direção, da força do seu Espírito. Que Deus os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui precisando, chame no WhatsApp, pode chamar. Estamos parados enquanto igreja, movimentando por causa da quarentena, mas estamos à sua disposição para ajudá-lo. Estaremos orando, Igreja Batista Betel, não cesse de orar, pois a oração move e Deus opera poderosamente. Tenham todos uma linda semana, que Deus te abençoe
Que Deus te guarde. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.